Boa noite a todos. Boa noite. Que prazer revê-los depois dessa pandemia, que eu tenho certeza que chamou a atenção do mundo inteiro, a nossa também, e que eu espero, né, de coração, que pelo menos esses bilhões de pessoas nesse planeta, no orbe terrestre, tenha refletido e tenha melhorado, nem que seja um pouquinho mais, não é? Porque chacoalhou o mundo. Como Deus não erra, eu acho que estava, eu acho não, é certeza, né? Que todos nós estávamos precisando de tudo isso, embora a maioria dos seres humanos, eu não vou generalizar aqui, é meio que sem noção ainda, né? Mas nós estamos aqui para julgar ninguém, a não ser a nós mesmos. Mas é um prazer realmente voltar a essa casa de bênção, de luz, de amigos queridos, encarnados, e os desencarnados que nos acolhem, nos abençoam. Que Deus, então, possa nos abençoar a todos com bênçãos de muita paz. Quando eu fui convidada, eu aceitei o convite com muito carinho e não passei um tema, ela gentilmente também não perguntou, mas nós vamos fazer uma surpresa para vocês. Hoje eu vou fazer aqui, junto com o meu filho Ronaldo, que vocês também já conhecem, uma telenovelinha. Nós vamos falar da nossa, da minha. Eu me emociono muito por falar dela, porque realmente eu a amo muito. Da nossa querida e amada irmã Sheila. E o Ronaldo, então, vai fazer a segunda voz comigo hoje. Por favor, meu filho. Se vocês permitirem, né? Porque agora vai ter que permitir, já está aqui. Depois dela anunciar a turma, ela não pode, não tem jeito. Uma dose dupla, né? Também boa noite a todos. Uma alegria muito grande o comparecimento aqui hoje. E falar da Sheila, da nossa querida Sheila, é algo muito especial. Nós apresentamos isso em Facebook. Nós fizemos uma telenovela e foi realmente muito emocionante. Ela teve a oportunidade lá no Grupo Batuíra de manifestar-se depois, agradecendo. Ela é linda, né? Ela é um espírito benévolo, um espírito que nós temos um carinho muito, muito grande, todos nós nos grupos de fraternidade, o amparo da Sheila, do Palminha, do Zé Grosso, do nosso querido Fritz, é algo muito especial. E a Sheila é um espírito que trabalha diuturnamente, não é? Em o Brasil, em o mundo. Trabalhou muito tempo com Divaldo Pereira Franco, inclusive em sessões de materialização, com o nosso querido Francisco Cândido Xavier. No final nós contaremos alguns poucos casos, para a gente poder ter a dimensão do trabalho da irmã Sheila, como era no começo, através da voz direta, entendiam assim em Macaé o seu nome, né? Sheila, até que ela pôde, melhor colocando, manifestar-se e colocar o seu nome bem escrito, com S, CH, 2 L's no final, Sheila. Então vamos lá. Peixotinho, em Macaé, no Rio de Janeiro, iniciou um trabalho de oração para as vítimas da Segunda Grande Guerra. Guerra essa que até hoje nós temos ela na memória e, infelizmente, parece que nós estamos vivendo novamente o caos hoje
não na mesma proporção, mas estamos aí, né? Com Rússia e Ucrânia. Mas foi então que, de repente, chegou lá e se materializou um espírito chamado Rodolfo, que contou que era de uma família legitimamente espírita, morando na Alemanha. Ele teve de servir na guerra como oficial médico e o pai dele, o Dr. Fritz, muito reservado, educado, porém severo, muito autêntico, que passou muitas ideias humanitárias aos filhos e havia-lhe dito: matar nunca. Ao que Rodolfo respondeu: pai, não é isso. Vou servir como médico. Pois bem, em certa ocasião, o Dr. Rodolfo foi chamado como oficial para integrar, então, um pelotão de fuzilamento. E ele então disse: a minha missão é salvar, não matar. Coloco aqui algo muito interessante, pelo menos pra gente. Não conhecia o fato de Sheila ter tido um irmão. Pelo menos na história do Mofra, retiramos boa parte desse conteúdo do site do Movimento da Fraternidade. E a biografia da Sheila também, na Federação Espírita Brasileira, entre outros contos, com segurança, para trazer inclusive algumas de suas reencarnações. Mas Rodolfo, provavelmente, um espírito nobre, não é muito conhecido entre as pessoas, onde o maior expoente desse movimento, dessa família alemã legítima, é sem dúvida o Dr. Fritz e a nossa querida Sheila. Mas, assim como José da Galileia soube se apagar, um espírito nobre, não é? Para que o Cristo brilhasse e a sua mãe Augusta brilhasse, também Rodolfo apagou a sua luz para que a querida Sheila pudesse brilhar. Se eu não chorar hoje, não vai valer, né? Eu vou me esforçar. Eu também. Vamos lá. Então, de acordo com o regulamento militar, ele passou a ser considerado criminoso porque deixou de servir a pátria, pois a pátria pedia a ele que matasse alguém e ele se negou. Então, disseram-lhe: já que você não vai executar esse homem, você vai ficar junto dele para morrer como um traidor. Gente, eu fico aqui imaginando, né? Ontem eu fiz uma exposição no Batuíra sobre o advogado da cruz. E no começo, nós começamos a narrar a época do Império Romano, que a gente já achava um absurdo, né? Era uma tirania, era uma subjugação, uma exploração. Leprosos eles jogavam nos vales dos imundos como se eles tivessem mortos. Em verdade, eram mortos-vivos. Mulheres que não casavam-se com os patrícios romanos, eles jogavam a prostituição. Pai do Estevão, está lá no livro, Paulo Estevão, foi sentenciado à morte porque foi até um príncipe romano, porque a dívida dele como tributo, né, de Roma era alta, e assim foi feito. Então,
lendo, estudando, porque essa pandemia para nós em casa foi um tanto quanto generosa, porque nós estudamos todas as noites. Livros do Emmanuel, livros do André Luiz, os contos do Emmanuel há 2000 anos, 50 anos, Ave Cristo, estamos agora com Renúncia, isso porque a gente está relendo. O livro do André foi o Obreiros da Vida Eterna. Mas nós começamos com o Emmanuel, A Caminho da Luz. E para quem leu e quem não leu, por favor, é um livro excelente. Desde a época em que o mundo vem aqui caminhando, que Jesus resfriou essa terra, esse homem. É guerra, poder, luxúria, vaidade, prepotência. E eu às vezes parava e falava para o Ronaldo, nós demoramos muito para ler. Porque a gente parava o parágrafo e fazia, eu bombardeava ele, né? Como ele tem mais conhecimento que eu, mãe, viu, gente? Mãe, eu metralhava ele. E eu fazia mas eu fazia perguntas que eu falava, mas meu Deus, não me entra isso, né? Porque para mim, e se alguém perguntar para mim o que você sente pela Terra, um amor profundo. Eu amo esse planeta. Eu posso viajar para onde for, eu vou ver coisas que passou pela minha visão e que eu não vi. Eu fico encantada com várias tonalidades de cores, de flores, de pássaro, tudo. Eu olho para o céu e falo, Senhor, eu amo literalmente a terra. Agora eu pergunto, por que o homem destrói o homem? Eu não consigo entender. Agora, se eu estou aqui, porque boa gente eu não fui, né? Dá licença. Então, tem a hora que, lendo O Obreiro da Vida Eterna, eu ficava meio assim, porque eu falava, Senhor, será que eu fiz isso? Ai, que vergonha. Então, estudar a doutrina espírita é realmente uma bênção. Porque nas entrelinhas, nós vamos ver hoje com mais maturidade, não só de idade, mas de moral, né? Um platinadinho, para quem conhece esses carros antigos, que hoje nem existe mais, eu estou ali. Então eu me envergonho de mim já. E aí a gente lê uma história dessa, que para mim é emocionante falar do espírito em si, mas da situação é algo que eu não consigo entender ainda, gente. Se vocês souberem, por favor, estou aqui aceitando as sugestões de falar, ó, não, porque é isso. E aí, em pleno século XXI, nós deparamos com tudo isso. E por que é que eu falei do advogado da cruz? Porque do Império Romano, a Segunda Guerra e a guerra atual aqui, eu não sei o que mudou, gente. Eu não consigo. O rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre, eu não estou entendendo. Parece uma letra de música isso, né? Mas é. Mas enfim, vamos lá. E ele acabou sendo executado, então, Rodolfo, porque não se sujeitou a matar. E ele foi fuzilado na mesma hora. A essa altura, manifestou-se espiritualmente ao pai, assim do desencarne de Rodolfo, e disse: O Dr. Fritz, não é? É. Pai, já estou na outra dimensão da vida. Cumpri a palavra empenhada, não matei, preferi morrer. O mesmo aconteceu com o Dr. Joseph Kleber, não é? Também um membro do nosso grupo de fraternidade, os nossos grupos de fraternidade. Também preferiu construir com a sua inteligência um projeto que favorecia algum tipo de bomba atômica, preferiu morrer nas câmaras de gás, junto com a sua família, a ter que matar alguém. Então são símbolos de fidelidade que, sinceramente, hoje a gente não consegue compreender com maior exatidão.
não é? Essa fidelidade com o Cristo que hoje nós temos dificuldade de encontrar, é muito interessante para a gente poder compreender. Como a Taninha colocou, é lógico que num olhar superficial material, a gente percebe que a Terra tem um histórico de lágrima e sangue constantemente, né? Onde as civilizações se levantam aos escombros uns dos outros. Mas também é possível encontrar muito progresso no objetivo de fraternidade. Nós vemos aqui uma célula minúscula no universo, mas porém direcionando luz. Estamos aqui ocupando os nossos minutos para pensar sobre o Cristo, seu Evangelho e os exemplos de amor. Hoje existem instituições que se preocupam com a criança, com o adolescente, com a mulher, com o idoso. Então o progresso, ele houve, mas ainda aquela questão que não vai embora ainda da sociedade, porque nós permitimos que isso aconteça. Aquele visgo devorador como resposta da questão 913 do Livro dos Espíritos. Qual o vício mais difícil de ser erradicado no coração humano? O egoísmo. O egoísmo é essa chaga purulenta, cancerígena, que faz com que nós nos levantemos, melhor colocando, uns sobre os outros, assassinando uns aos outros, nos traindo em os nossos objetivos, fazendo com que nós semeemos ainda muita dor, muito sofrimento, para ser colhido em momento oportuno no caminho da nossa própria redenção. Então o doutor Rodolfo então disse ao pai: Pai, já estou na outra dimensão da vida. Cumpri a palavra empenhada. Não matei. Preferi morrer. Voltando novamente ao Império Romano, por mais que houvesse lá toda aquela soberba, aqueles tribunos que se vestiam de flores e os miseráveis de espinhos, nesse caldo cultural veio o nosso Senhor Jesus Cristo trazer então a sua mensagem. E é engraçado que um espírito da envergadura de Jesus, ele preparou a sua vinda, né? Ele quis nascer numa manjedoura, numa família humilde, cercado por animais, mas já havia pessoas caridosas, né, que o ampararam e levaram até ali. Mas dentro desse Império Romano, como Rodolfo preferiu morrer em vez de matar, os cristãos entravam nas arenas do Coliseu, ou na arena do Coliseu, cantando glória a Deus nas alturas. Que amor era esse? Que amor que eu não consigo ter. Por mais que nós já escutamos falar de Jesus, que nem Manuel Filomeno de Miranda fala e Emmanuel assegura, que ninguém nesse mundo deixou de ouvir falar dele. Mesmo aqueles que são céticos. Ou aqueles que acreditam. Mas nós não conseguimos imaginar. Se eles dizem isso, que não conseguem imaginar a grandura, a grandeza, desculpe, a grandeza desse Espírito, imagina a gente, não é? Mas eles entravam cantando, não abjuravam Jesus em momento algum. Será que nós, hoje, conseguiríamos fazer isso? Ou fazer o que Rodolfo fez? Preferir morrer em vez de matar? Mas, para que não continuasse no ambiente de guerra, foi amparado espiritualmente aqui, no Grupo Espírito Pedro em Macaé. Espírita Pedro em Macaé, Rio de Janeiro. Peixotinho, por ter sido militar, em razão justa, como espírita, tinha esse trabalho de preces em benefícios das vítimas de guerra pela paz. E nesses fatos se deram no auge da Segunda Guerra Mundial, quase no final. Certo dia, Rodolfo Espírito disse assim no grupo de oração
do Peixotinho. Orem por minha irmã. Ela está correndo perigo. E com a voz do alemão, através da voz direta por ectoplasmia, não era bem nítida, com sotaque carregado, a pronúncia do nome da sua irmã não saía boa. E ao invés de Sheila, saía Seila. Olha que interessante, gente. Voz direta. Não era mediunicamente, usando um aparelho físico mediúnico. Era através da voz direta. Se utilizando do ectoplasma dos médiuns ali presentes, isso sim, para que fosse ouvido por todos o nome. Não é? Mas com alguma dificuldade de entendimento por conta não somente do alemão, né, da dificuldade do idioma, mas também pelos próprios fluidos não serem bem entendidos, não é, por aqueles que ali estavam, em termos de recepção da própria mensagem. Mas isso não impediu que a sua preocupação fosse válida para com a sua irmã, não é? Passado alguns dias, ele disse: minha irmã acabou de desencarnar. Foi vítima de bombardeio de aviação. Ela e meu pai desencarnaram. Dias depois, para agradável surpresa da equipe, materializou-se uma jovem loura e disse: Ich bin Sheila. Eu sou Sheila. Foi muita alegria. Os irmãos ficaram cheios de júbilos espirituais. Rodolfo, nas primeiras vezes em que psicografou mensagem, assinava o fuzilado. Tem-se notícia apenas de 2 encarnações de Sheila. Uma na França, no século XVI, e a outra na Alemanha, onde desencarnou em 1943 como Sheila. Na existência francesa, chamou-se Joana Francisca Frémilloux. Eu não sei falar francês, gente, me perdoe. Nascida em Dijon, a 28 de janeiro de 1572, e desencarnara em Moulins, a 13 de dezembro de 1641. Ao entrar na história, ficou mais conhecida como Santa Joana de Chantal. Canonizada em 1767, ou Baronesa de Chantal, casou-se aos 20 anos com o Barão de Chantal. Tendo muito cedo perdido seu marido, abandonou o mundo com seus 4 filhos, partilhando o seu tempo entre as orações, as obras piedosas e os seus deveres de mãe. Em 1604, tendo vindo pregar em Dijon, o bispo de Genebra, São Francisco de Sales, submeteu-se à sua direção espiritual. Olha só que espetáculo. Um bispo, né, na sua categoria católica, era um bispo. E ela, apenas uma baronesa. Mas ela já era um espírito além, né, gente? E ele, então, se submeteu aos ensinos dela.
E com isso fundaram em Nancy a Congregação da Visitação de Maria, em 1610, que contava a data de sua morte com 87 conventos e no primeiro século com 6.500 religiosas. A baronesa de Chantal dirigiu como supervisora de 1612 a 1619 e a casa que havia fundado em Paris, no bairro de Santo Antônio. Em Paris, instalaram-se em uma pequena casa alugada em bairro pobre. Passaram por grandes necessidades, mas a Ordem da Visitação de Paris foi aumentando e superou as dificuldades. Em 1619, então, São Vicente de Paula ficou como superior do convento da Ordem da Visitação. Santa Joana de Chantal deixou o cargo de superiora da Ordem da Visitação e voltou a Nancy, onde ficava a casa-mãe da Ordem. A santa várias vezes tornou a ver São Vicente de Paula, seu confessor e diretor espiritual. Interessante saber que São Vicente de Paulo foi um dos espíritos que trabalhou na codificação espírita, convidado pelo Cristo. Quer falar alguma coisa? Vicente de Paulo, gente, Vicente de Paulo, não é? Ele foi considerado, à sua época, quando encarnado, louco. Por quê? Ele era o confessor do rei. E um dia, sentindo a necessidade de entregar-se às obras de piedade, ele que sendo um confessor dos príncipes, dos reis, tinha uma vida de luxo, abandonou a tudo, fundou ali uma espécie de casa de abrigo e começou a recolher todos os desamparados. Acreditaram então que Vicente de Paulo havia enlouquecido. Essa história é relativamente conhecida e muito próximo aconteceu com a irmã Dulce, lá na Bahia. Um dia Vicente de Paulo encontrou-se com o príncipe e estendeu a sua mão e disse: um auxílio para os meus enfermos. E o príncipe, indiferente, gélido no sentimento de fraternidade, escarrou-lhe na mão. Ele recolheu a mão, estendeu a outra e disse: a minha parte eu já recebi. Agora, um auxílio para os meus doentes. Aquilo desconcertou o príncipe. Porque o príncipe disse: Vicente, como você pode ter um comportamento de piedade como esse diante de uma atitude tão hostil qual eu tive para com você? A resposta de Vicente de Paulo é uma coisa impressionante. Ele disse: ah, meu bom príncipe, se os meus enfermos, se aqueles que eu mais ajudo, não me compreendem, acreditam que eu fundei a nossa casa para viver sem o compromisso do trabalho, para viver de esmola, e me humilham constantemente, o Senhor que me ajuda tem o direito de escarrar em minha mão. Então são atitudes que a gente não consegue avaliar. Porque qualquer resposta atravessada, o nosso sangue ferve. Aqui em Dourado acho que não, mas lá em São Carlos acontece. O pessoal aqui é mais sereno, bem ouvido. Aqui é uma cidade de paz. Mas lá em São Carlos não, principalmente no trânsito. Se você não deu seta, alguma coisa vai acontecer. E aí a gente fica pensando assim. Você deixou algumas flores pra gente. Aí a gente fica pensando assim. Aquilo que Jesus chamou a atenção. Se nós não conseguimos ser fiel no pouco, como é que a gente vai ser no muito?
Se as poucas coisas que nos são solicitadas, fidelidade, a gente não consegue ter essa fidelidade, para um dia sonhar com a comunhão, Haroldo Dutra fala que nós estamos no período de aprender a fidelidade que tem os cristãos, como Sheila, Rodolfo, Kleber, entre outros que nós conhecemos, Jura de Ângeles, Emmanuel. Esses espíritos sonham com a comunhão integral com Jesus Cristo. Mas nós estamos no processo de aprender fidelidade. Porque o nosso estágio ainda é aquele de fazer um balanço que nós aprendemos lá com Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos. No final do dia, prometemos o mundo e o fundo, e na primeira hora da manhã a gente já coloca tudo a perder. Porque a luz faltou, porque o carro quebrou, porque alguma coisa aconteceu, e a gente já se perde nos nossos próprios impropérios. Então, essa fidelidade de Vicente, essa fidelidade de Rodolfo, do querido Fritz, da irmã Sheila, entre muitos outros, né, Quinto Varro, lá no Ave Cristo, Alcione em Renúncia, coisa que a gente não consegue nem dimensionar. Não é? Tá certo que cada espírito, na sua altura espiritual, sente o impacto da dor, da adversidade, de maneira diferente. E nós não temos o direito de julgar o sofrimento alheio. Naquele sentido assim, ai, mas está sofrendo por causa disso? Ai, gente, tempestade em copo d'água. Eu sei que ninguém fala isso aqui em Dourado, mas lá em São Carlos a gente fala um pouco isso aí. Né? Às vezes no atendimento fraterno, quantas vezes a gente morre de vergonha? Que está lá colocando aquela voz melíflua, ajudando a pessoa com algum tipo de orientação na tentativa do auxílio com Cristo, mas o pensamento vai lá julgando, né? Olha, também procurou, né? E agora, por quê? E a voz falando outra coisa. Nós ainda somos assim. Por isso que nós temos ainda que esconder o nosso pensamento. Por isso que nós não conseguimos ainda ouvir os pensamentos uns dos outros. Nós iríamos morrer de vergonha. Quantas amizades não seriam desfeitas? A pessoa fala, você acha que eu estou bonito? Ai, tá. Aí ele fala, meu Deus, a pessoa não tem amigo. Ai, Jesus. Né? Não tem ninguém para falar que não tem. Não tá legal. Olha, isso aí é terrível, viu, Ronaldo, você falar. Não, porque às vezes a gente a tá gente na tá frente colocando Não, às vezes a gente tá na frente da televisão, é claro, né? Porque ultimamente eu tô assistindo só novelinha das 6, e quando eu fico com raiva do personagem, eu saio da sala, para eu já não acabar de pecar o resto do dia, né? Eu já pequei. Então, né, eu já saio. Enfim. Agora eu tenho esquecido. Aí a pessoa no filme. Cortar, esquece. Aí no filme a pessoa vem, por exemplo, na novela, com um vestido xadrez, sei lá, nada combinando. E olha só, olha a afinidade. Um olha pro outro e fala, meu Deus, aí não tem mãe, não tem irmã, não tem ninguém pra ajudar essa coitada se vestir. Olha, gente, é por isso que ele falou isso. Você vê, eu não pego sozinha. Eu chamo ele, ou vice-versa, né? Não, a gente está de mãozinha dada. Se vai lá para as regiões do umbral, a gente tem que estar junto. Se vai para nosso lar, a gente tem que estar, não vou, tô meio aqui com a mão dada, né? Não quer soltar. Mas enfim, gente, esse tipo de fidelidade aqui é algo que nós ainda estamos em processo. Não é? Nós estamos conhecendo. Por isso que a gente se emociona tanto. Porque eles cumprem aqui mais que o dever. Tiago, o apóstolo, falava que aquele que cumpre o dever é infiel. Olha só, hein? Porque o cristão tem que ir além. E nem o dever direito a gente cumpre. Eis a palavra do Cristo, então, né? Se caminhar pedir caminhar 1000 passos, caminha 2000. Ir além. Ir além. Pedir a capa, ele dê a túnica também. Mas enfim, gente. Do dever. Isso é o nosso esclarecimento falando sobre Vicente de Paulo, e algumas das variantes do nosso próprio comportamento. Segue, mamãe. Amor. Nos primeiros tempos do movimento da fraternidade, estando Peixotinho hospedado na residência da família Soares, para depois rumarem para uma visita a Chico Xavier, foram apresentados à esposa do senhor Jair Soares, a dona Elvira, mais conhecida como Ló. Quem não conhece, a doce irmã Ló, que por sua vez sofria de uma doença crônica. Em dado instante,
Sentados para a mesa do café, Peixotinho, acompanhando com os olhos os movimentos da senhora Ló, fez singular meneio com a cabeça. Jair, seu esposo, percebendo, interrogou-o, ao que Peixotinho respondeu. Ah, agora percebi o porquê da nossa presença em seu lar. Eles estavam, só para a gente fazer uma ponte para entender, o grupo estava em direção a, agora eu não me lembro se era Pedro Leopoldo ou Jair Uberaba, mas acho que era bem recuado, ainda acho que era Pedro Leopoldo. Estavam indo na direção de Chico Xavier e Pedro Leopoldo. E aí foi sugerido que eles pernoitassem na casa de Jair Soares e da sua esposa Ló. E aí ele continuou. Visitar Chico foi mero pretexto da espiritualidade, para que estivéssemos aqui. Vejo, o nobre espírito Sheila, com o seu rosto próximo da sua companheira e dizendo-me: essa é uma irmã querida do meu coração, precisando de tratamento. Jesus vai permitir que a curemos. Irmã Sheila pede para não irmos a Pedro Leopoldo e realizar uma reunião mediúnica neste lar. Tal fato sensibilizou o casal Soares devido ao doloroso drama familiar. Assim, foi que aconteceu em 11/2/1949, inesquecível reunião de ectoplasmia, com outros notáveis fenômenos de efeitos físicos. Ló curou-se e desencarnou 22 anos depois. Assim é até o dia de hoje a veneranda Sheila. Por onde passa, deixa seu perfume de rosas e sempre traz o seu lírio de fraternidade. Gente, há um caso muito interessante para a gente mencionar sobre a nossa querida Sheila. Dois, bem rapidinho, que a gente vai sintetizar para não extrapolar possivelmente o tempo. O primeiro deles é com o Peixotinho. Peixotinho trabalhou durante muitos anos com a Sheila, através do receituário homeopático, junto também com o Dr. Bezerra. Em 1949, nem papai nem mamãe haviam reencarnado ainda. E é o primórdio aqui do movimento da fraternidade. Um dia, Peixotinho recebera uma carta de alguém que queria lhe conhecer pessoalmente, porque o seu tratamento ele enviava por correspondência para asma. Ele contou isso para Divaldo Franco. E Divaldo colocou isso em conferência. E um dia essa pessoa mandou um telegrama falando: vou até aí para conhecê-lo. Ele respondeu rápido: não venha. Aí o Divaldo falou: mas por que, Peixotinho, você não quis? Mas Divaldo, eu sofro de asma. Eu receito, através da mediunidade, medicamentos para asma, homeopático, e a pessoa vai vir aqui e vai dizer que eu tenho asma. Mas só que a asma do Peixotinho era algo perispiritual. E aí ele contou para o Divaldo que em encarnação anterior ele havia sido um corsário, uma função entre os piratas. E a sua função era pegar o condenado ainda vivo e costurar um couro de animal molhado e pôr a pessoa para secar em sol a pino. Aí aquilo secava, asfixiava a pessoa e ela desencarnava. E aí, reencarnando com esse belíssimo patrimônio, notemos, tudo que nós fazemos para a gente e na direção do próximo interfere nas nossas moléculas perispirituais. Ficam nódoas, ficam desarticuladas as nossas moléculas. Na hora que o perispírito vai moldar o corpo físico, porque ele é, segundo o cientista brasileiro Hernani Guimarães Andrade, ele que colocou essa classificação, o modelador, organizador biológico do corpo físico, ele vai plasmar todo o nosso patrimônio,
de virtudes e de imperfeições. E aí nós reencarnamos. Então o Peixotinho veio de berço com asma. Uma asma incurável. E ele começou a se tratar a vida inteira com asma. E ele era franzino. Chegou a ser militar, mas muito franzino. Em certa feita, ele começou a sofrer de gastrite. Quase uma úlcera. Por conta dos medicamentos para asma. Aí o médico olhou para ele, que era muito seu amigo, e falou: olha, Peixotinho, a gente não tem muito o que fazer, você vai ter que escolher. Porque se eu lhe der mais medicamento para curar a úlcera, você não vai resistir. Então você tem que escolher. Ou você morre asfixiado, ou você morre queimado do estômago. Nesse instante, quem surge em o consultório? A veneranda Sheila. Sem que o médico percebesse. Eu fico impressionado com esses diálogos espirituais e as pessoas não percebem. A gente que não tem mediunidade dinâmica, é tudo estático, não tem mediunidade, vidência, audiência, a gente fica, meu Deus, mas será? Como é que foi isso? E a gente fica ali com a boca aberta. Mas a Sheila falou para ele: meu filho, com relação à asma, olha esse conceito. Com relação à asma, eu não posso fazer nada, porque a asma você vai ter que se curar de dentro para fora. É o dreno, né? A asma é o dreno. Para devolver o perispírito no mundo maior um dia, ele mais limpinho. Porque na verdade a gente não deve para o outro que fez, nós devemos a lei de Deus, né? É para a lei. Mas o acidente de percurso é a úlcera. Então nós vamos rogar a Jesus para que ele possa permitir que você trate da sua úlcera. Tudo bem, meu filho? Ele: sim, senhora. Mas não terminou a consulta, o médico falou: mas Peixotinho, então, ele... Pera um pouquinho. Respira ali. Solta. Ué, cadê o chiado? Sumiu. Na hora. Já estava tudo programado, né? Eles são muito misericordiosos na nossa direção. Era um exercício de fé. Para ver qual que era a postura do Peixotinho, né? Imagina, gente. O médico falou: ó, você vai ter que escolher. Mas ele respirou tal. Subiu aquele chiado, aquela dificuldade respiratória. Ele tratou durante 6 meses da úlcera, sem nenhuma crise de asma. Vocês conheciam essa história? Não. Voltou ao consultório. Divaldo contou isso. Divaldo foi um amigo próximo do Peixotinho. Trabalhou muitos anos com a Sheila. Foi curado de um câncer na garganta por Sheila. Em 1947. Vou abrir um parênteses aqui. Quando o Divaldo foi visitar o Chico Xavier e passaram a noite trabalhando, porque o Chico, né, passava a madrugada. E quando vieram para casa para tomar um café, de madrugada, aquele frio, Divaldo, braço dado com o Chico, ele falou: ai, Chico, estou com uma dor de garganta absurda, né? É, meu filho, é. Ah, vamos fazer uma prece para você, Chico, né? Para quem conheceu o Chico de perto. E fizeram no quarto do Chico, assim, só tinha uma pera, né? Naquela época era uma pera que desligava, sei lá como é que chama lá. Eles fizeram um círculo e vamos dar um passe. Olha, eu cortei você muito bonito. Eu vou finalizar o que aconteceu com ele. Ah, vai, porque senão você já imaginou? Primeiro mamãe. É mulher, senhora e é mamãe. É o respeito. Fazendo uma prece de quem chega? Sheila, materializada. E olha para ele falar: abre a boca, Divalda. Uma aparência de 16 anos, uma menina. Aliás, depois eu preciso contar isso, porque eu não posso perder. Ela abriu a boca e ele fez: eu vou pôr um remédio. Ele falou: vai doer? Ela falou: vai. Não é, ninguém mente para ninguém. Como que o espírito vai mentir? Muito, ela muito. E abre, Divaldo, a boca. Ele abriu, ela pinçou na garganta dele. Diz que ele deu um uivo, que nem lobo dá. Tirou, como se sente. Ele já não tinha nem voz, coitado, né? Ele fez: abre a boca de novo, Divalda. Ela veio outra vez. Era uma espécie de cauterizador. E pôs de novo. Ele gritou de novo. Mas acabou. Nunca mais ele teve uma crise de voz. Nos seus 75 anos de oratória, de 47 até agora, 2022, nunca mais. E o interessante é que ele fala assim, nessa parte, isso é interessante.
Quando ele perguntou, vai doer, ela falou muito. Ele falou, bom, quando o espírito superior fala muito, ele desencarnar 3 vezes. Então eu já estava me preparando. Quando ela falou que ela tinha que colocar de novo, ele quase chorou. Falou, vai doer, mas vai sarar. E a gente gosta que sara, né? É importante sarar e não retroceder, conforme Jesus falava, né? Vai, não tornes a te equivocar, para que não aconteça algo pior. Isso, provavelmente, gente, nosso querido Divaldo trazia no seu histórico reencarnatório algumas necessidades de provações. Expiação a gente não consegue garantir, mas algumas provações para mostrar aos irmãos de caminhada como se sofre com resignação e confiança em Deus. Enfim, voltemos lá ao Peixotinho. Voltou para o médico, 6 meses de tratamento, curado. O médico olhou, virou, colocou na mesa, encostou na cadeira, bateu a cadeira, a caneta na mesa, falou, Divaldo não, perdão, Peixotinho, Francisco Peixoto Lins, era o nome dele. Parabéns, meu filho, você está curado. Ele, graças a Deus. Voltou Na hora. Então, tem coisas que acompanham a gente a vida inteira. É aquela pedra no sapato que não deixa a gente desviar do caminho. E se a vida é muito solta, meus queridos, se a nossa vida é muito flor, caminho muito enverdecido, a gente esquece de Deus, hein? Mas Deus é tão misericordioso, porque às vezes tem pessoa que fala assim pra mim, ai, eu queria vir lembrar minha outra reencarnação. Eu não quero. Eu não, porque senão eu vou fazer que nem um avestruz, vou cobrir assim e falar que o sol não existe. Porque, meu Deus, o que será que eu fui, né? Mas enfim, eu quero saber pra quê. Deixa quieto, vê, faz o seu melhor agora, que tá aqui, ó. Né? E vamos que vamos. Em certa feita. Vai ser difícil nós acabarmos essa palestra hoje. Ah, mas a gente tem um tempinho, não tem? Pode falar um pouquinho mais? Estão cansados? Não. É isso aí, uma voz potente para falar que não. Né? Porque a pessoa fala, não. Mas não. Continua mais um pouquinho. Aí o que acontece? Em certa feita, Divaldo também conta isso. Está tudo no YouTube também isso, viu, gente? Se quiser ouvir o próprio Divaldo contando, é muito lúdico, muito interessante. Como nós dissemos, Sheila trabalhou muitos anos com o Divaldo, materializando-se, não é? E um dia o Divaldo conta que ele sofreu uma acusação frontal. E ele falou assim, olha, preferi devolver mal com o mal. A pessoa falou mal de mim, eu fui lá e falei algumas coisas dela também, não edificantes. Ambos ficamos sujos, moralmente. Mas eu ouvia Divaldo conta, a voz da consciência falando, calma, não fala nada. Você vai se arrepender. E ele falando para consigo mesmo, me arrependo, mas eu digo. E a gente é assim, né? A gente vai lá e paga o preço. Mas assim que ele terminou de falar, ele já teve aquele remorso o visitando. Começou a suar, aquela sudorese, gélido. E começou a fazer durante algum tempo a consciência de culpa. Falou, poxa, eu que levo o Evangelho do Cristo, me permiti uma atitude dessa, e toda noite, durante algum tempo, ele não precisou quanto tempo, ele ficava nas suas preces, buscando se auto-perdoar. E esse tipo de perdão é o mais difícil. Perdoar o outro, a gente consegue com o passar do tempo. Mas o auto-perdão, esse é mais difícil, gente. Principalmente quando a gente sabe que sabia, ficou um pouco redundante, mas é para enfatizar. Quando a gente tem o conhecimento de que não era para fazer e a gente fez. Por gosto, da vingança, do sabor amargo, de ver a outra pessoa sofrendo. E a gente fala, como eu pude, Senhor? E o Divaldo estava um dia nas suas preces, lá de repente quem lhe aparece em o seu quarto singelo? A nossa querida Sheila. Ela que se passa, Divaldas, ela se soltar aqui. Ela, irmão, eu tenho a honra lá no Batuíra, eu já conversei um pouquinho com a Sheila, às vezes eu chamo ela de Sheilinha. E ela também me chama de Ronaldas, eu acho tão bonito. Ronaldas. Tudo bem, Ronaldas? E aí ela falou pro Divaldo, tudo bem, Divaldas? Ele, não achei. E fez aquela catarse. Aquele processo psicológico de contar tudo o que aconteceu, o drama dele. A hora que ele terminou, as perguntas de espírito superior são interessantes, né? Ele falou, e o que tem isso? Porque eu errei. Mas errou. Não dá para voltar no tempo. Sim, não dá. Não devia ter feito, não devia. Mas fiz.
Então, meu filho, esse ensinamento nunca mais vou me esquecer. Então, meu filho, procure se levantar. Usou o apoio do Evangelho. Sacode o pó das sandálias. Porque a vida é uma ascensão para Deus, como se estivéssemos em uma montanha. Mas quando nós erramos, é como se nós não ascendêssemos e dessemos o contorno na montanha sem subir. Então a gente não sai do lugar. Quer dizer, anda, mas não evolui, porque está no erro. Então, meu filho, olha esse conselho final. Caiu, levante-se. Sacode o pó das sandálias e tenta. Porque a escala da degradação moral nunca tem último degrau, sempre se desce mais. Tenta se levantar no mesmo degrau em que você se encontra. E volta a subir para Deus, a crescer para Deus. E o Divaldo garante que depois disso ele nunca mais se deu ao luxo de devolver o mal com o mal. Essa é a nossa querida Sheila. Em outra oportunidade, uns pequenos causos da nossa querida irmã. Não é? Chico Xavier contava com seus 40 anos de idade, e ele sofria muito também dos brônquios da sua respiração, trabalhou em fábrica com uma espécie de tecelagem e tal, e aquilo prejudicou muito seus pulmões. Chico sofria muito, dos olhos, do cardíaco, da respiração, enfim. E ele ficou tão cansado um dia, tão estafado, que ele sentou na soleira da porta da sua irmã, ainda dividia a casa com a irmã nessa época, e falou, vou desencarnar. Vou ficar aqui na soleira aguardando, orando a Deus. Ele começou a orar, não demorou 5 minutos, quem que chega? Emmanuel. Dá até medo, né? Ele olhou e falou assim, o que se passa, Chico? Aí eu sempre achei o Emmanuel tão duro com o Chico. Segundo ele, foram combinações que eles tiveram no mundo espiritual, era necessário, né? E a gente percebe que o espírito superior dessa talha, com um tutelado da altura do Chico, que não era um espírito comum, Chico Xavier era um espírito superior, fato. Garantido por Divaldo Franco. Ele não era um trabalhador da última hora, ele era ao concurso, ele era um escolhido pelo Cristo. Palavras de Divaldo. O Chico olhou para o Emmanuel e falou assim, ah, meu irmão, eu vou desencarnar ali. Ah, vai, vou. O senhor me recebe? Eu não posso. Tenho um compromisso. E foi embora, não esperou nem responder. Eu falei, gente, que consolo. Que consolo. Impressionante. Não, e depois E aí piorou, ele começou, né? Não dá para discutir com o espírito superior, né? Eles têm sempre razão, gente. Estão sempre certos. Sempre certo. O Haroldo fala que isso é irritante. É irritante, é mesmo. Né? Porque o gostoso é a gente conviver com o igual a gente, né? Você erra, pede desculpa, eu erro, peço desculpa, ele vai. Agora eles estão sempre certos, a gente está sempre errado. E aí piorou, o Chico começou a respirar mais fundo. Começou a ter ali aqueles tremelique, né? De repente, espasmo, isso mais bonito, né? Tremelique, espasmo. Quem chegou ali? Sheila. Oi, Chico. Ele, Sheilinha. Aprendi a chamar ela Sheilinha pelo Chico. E ela deixa, ela é tão doce, gente. Não é privilégio nosso, não, ver ela conversa. Quem conhece, né, João? Eles conversam, aqui nos grupos de fraternidade os espíritos conversam com a gente, né? Não é aquela situação da gente ficar, né, todo mundo sem responder. Um dia a nossa querida Meimei apareceu também lá no grupo, e ela fez algumas perguntas e falou assim, mas será que eu morri de novo? Ninguém me responde? Desencarnei de novo? Então eles gostam dessa aproximação. E aí o Chico falou assim, ah, Chico, eu vou desencarnar. Ah, vai, meu filho, vou. A senhora me recebe, mano, não vai poder ter um compromisso. Eu não posso, meu filho, eu tenho compromisso com o Emmanuel, até logo. Vai embora! Aí o Chico já se ajeitou ali, não demorou. Falou, vou esturricar aqui. Não demorou 2 minutos, quem que chega? Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Gente, olha o cortejo, né? Olha o Chico, né? Olha o Chico, entre aspas, exigindo da espiritualidade, né? Essa postura. Chico falou assim, o que se passa? O Bezerra chegou, né, doutor Bezerra? O que se passa, meu filho? Ah, doutor Bezerra, eu achava que eu ia desencarnar, sabe? Mas tô vendo que não é a hora, o senhor não tem aí um remédio para ajudar esse animal que eu sou? Bezerra sorriu paternal, porque ele assim se denomina. Eu acho tão lindo. O servidor humilde e paternal de sempre, Bezerra. Olhou para ele e falou, meu filho, na Terra eu não fui veterinário, mas eu vou ter aqui para você.
Então esses espíritos, gente, eles têm essa postura muito amorosa, mas também são muito firmes. Teve uma época, vou contar um caos agora pessoal. Tá? Eu andei lá, eu sou servidor público municipal há 20 anos, agora em julho eu vou completar 20 anos. E no ano de 2018 eu cometi alguns deslizes lá, emocionais na minha unidade. E aí, espírito imperfeito, vacilante, olha que militante na doutrina desde 2002, mas estava ali um tanto mais vulnerável naquela época, implorando a Deus para que eu autorizasse o deferimento, fiz o pedido de transferência da unidade. A gente faz as coisas erradas, quer ir embora, né? Por isso que a gente tem que ficar na terra, porque é aqui que você errou, é aqui que você tem que voltar. É aquela figura dos evangelhos, não é? Ou do Antigo Testamento, do pó vieste, ao pó voltarás. Se a gente errou aqui, é aqui que a gente tem que pagar. Se deve na Casa Bahia, não vai pagar no Magazine Luiza, tem que ser nas Casas Bahia. Então é aqui que a gente tem que ficar. E era ali que eu tinha que ficar, e foi isso que eu percebi um dia. Saí, fui para uma reunião do DOI, né? Direção de Orientação Espiritual da casa lá. Estava eu ali convidado para coordenar a reunião. E ali com o coração oprimido, né? Vim de casa, ali no carro, fazendo aquela prece. De repente, manifesta-se quem? O Dr. Fritz. E para quem conhece o Dr. Fritz, sim, ele é muito fraterno, mas ele é assim, severo, enérgico. Conversou com todos, de repente ele olhou para mim e falou assim: Ronalda, eu falei, meu Deus, aquela voz de trovão. Você criou um problema que não precisava, você vai ter que resolver sozinho e sem fugir. Eu falei, meu Deus. Aí, falei, eu vou conseguir. Você vai. Com o auxílio de Deus, eu falei, com o auxílio de Deus. Mas você vai. Mas não vai fugir, não. Mas não demorou 2 dias, veio a carta da administração lá que meu pedido não foi aceito, foi indeferido. Eu falei, já estava sabendo. Não, já tem que morrer por aqui, vamos morrer por aqui, né? Mas eles são assim, eles não chamam atenção. Mas foi a partir dali que eu consegui reativar a nossa postura lúcida. Porque nós somos espíritas, mas não somos perfeitos. A vida nos encarrega muitas vezes de algumas provações que pela falta de experiência ou pelas confusões sentimentais, quantos sentimentos nós confundimos? Divaldo Franco chega a dizer que nós perdemos a possibilidade hoje, tamanha loucura erótica, pornográfica, de nos olharmos como irmãos. As pessoas se olham com sensualidade. E para vocês aqui eu posso falar, não estou em São Carlos, não tem problema nenhum. Eu acabei me namorando por uma pessoa lá que não era para mim, vamos colocar assim. E eu estava sofrendo com aquilo. E a pessoa era muito minha amiga. Até hoje é, graças a Deus. E foi uma pessoa que me ajudou muito. Porque não se distanciou, manteve ali a sua amizade. E hoje eu sou profundamente grato. Tudo aquilo passou, paixão, né, gente? É o fogo fato. Que vem, queima, vai embora, faz um estrago. Que a gente demora para sair, porque o mundo inteiro fala que a gente é errado, mas a gente procura um que fala não tenta e a gente vai naquele, né? Ah, eu vou tentar. Então a gente paga o preço. Mas o Dr. Fritz foi lá e falou, ó, você criou o problema. Ninguém mandou. Agora você vai ter que resolver. Então nós temos que ter essa dimensão. Porque a espiritualidade superior, eles não nos prometem facilidades. Pode ver lá o Espírito da Verdade para Kardec em Obras Próximas. Ele colocou um rol lá de tudo aquilo que ia ser a missão dele. Você está livre para aceitar. Tem outro preparado, que seria então, nós sabemos hoje, Leon Denis. Mas ele aceitou. Antênio, lá para Alcino, em Renúncia, nos primeiros capítulos, colocou um rol das dificuldades que ela passaria se ela reencarnasse para ajudar lá. Até então, o Pólux que viria a reencarnar como Carlos. Mas ela preferiu. Então nós temos que estar lúcidos. E o Espiritismo vem nos trazer essa possibilidade de caminhar pela vida lúcidos, meus irmãos. Para a gente poder falar, não, eu andei pelo mundo, sim, mas eu tive o Espiritismo que nos trouxe respostas para todas as dúvidas que tínhamos, conforme a nossa altura espiritual, não é? Tem muita coisa que nos falta sentido para entender, mas ele traz. Agora, será que a gente ouve certinho? Não ouve. Então, meus queridos, para finalizar, você quer falar mais uma coisa? Agora eu que não estou deixando ela falar, né? Para finalizar, um dia nós estávamos numa reunião, e essa reunião, gente, me causou um impacto tão emocionante. Se eu já choro por pouco nessa reunião, então quase que eu não consegui finalizar. Tamanha minha emoção. A
Sheila se aproximou através do aparelho mediúnico, conversou conosco e disse: olha, vibrem, confiem em Jesus e conversem com essa irmã que eu trarei. Ela precisa muito de amparo. No final eu volto. E naquele dia, gente, eu estava como o dialogador. Falei: meu Deus, meu pai. De repente veio uma irmãzinha muito sofrida. Nós não vamos esmiuçar tudo aqui pela possibilidade de preservarmos por caridade algumas coisas, mas outras a gente sente que é possível mencionar. Ela estava preparando-se para reencarnar. E ela, aos prantos, ela dizia assim: Respira. eles me pediram e me disseram que eu viria sem pernas e eu aceitei. Eles me disseram que eu não teria braços e eu aceitei. Agora eu pergunto, por que ela não me aceitou? Por que eu não fui aceita? Fui expulsa do ventre? Sem oportunidade de vida? Parece que eu ainda ouço essa voz, que nunca mais esqueci. Isso já tem uns 4 ou 5 anos. Daí a importância de uma casa sólida, meus irmãos, onde a fraternidade vibre, onde nós estejamos na mediunidade como Cristo, para apoiar os que sofrem, para apoiar os que sofrem. E eu comecei a conversar com ela, mas ela não ouvia muito. Ela respondia algumas coisas de maneira desconexa. É lógico que nós percebemos aqui que houve um aborto. Porque quando... isso foi sabido também, ela mencionou. Quando os pais souberam que a criança tinha má formação congênita. A lei autoriza, né? Nós sabemos isso. O aborto. E ela estava profundamente triste. Ela queria, ela sabia, ela falava: eu sei. Era um espírito relativamente lúcido, que em outras existências eu prejudiquei muito. Eu agei muito, irmão. Mas eu aceitei. Eu aceitei. Por quê, Senhor? Por quê? E partiu. Voltou. Sheila. Que eu sinto, não sei, mas sinto que hoje ela está aqui conosco. E ela disse: meus irmãos, essa nossa irmã incompreendida não foi esquecida por Deus. Pela sua renúncia, pela sua aceitação, porque ela estava ali desabafando, mas ela não estava revoltada, com ódio. Ela estava desabafando, ela só queria reencarnar. E às vezes a gente reencarna, queridos, e faz tanta coisa errada aqui. Mas ela queria reencarnar. Mas porque ela aceitou tudo, inclusive a expulsão, com resignação, e dentro da sua compreensão, aceitou os desígnios divinos do livre-arbítrio daquele que não soube entender na caixa uterina, aquela, não é? Olha isso, gente, eu nunca mais me esqueci, porque eu não esperava isso. Vamos lá. Eu choro, mas eu falo, viu? O Senhor da vida. Sheila dizendo. E eu já estava ali encostado na mesa, quase que apoiando a cabeça na toalha, tentando chorar. O Senhor da vida permitiu que ela reencarnasse com outra mãe. Agora com pernas e braços. Então não dá para a gente dimensionar o amor de Deus. Então quando nós trazemos aqui hoje a história de Sheila, esse espírito que troca sim as esferas mais altas em nosso lar, esferas mais altas,
E vem conversar conosco como se fosse uma irmã consanguínea, uma irmã de caridade. Que quando se aproxima de todos nós sabemos que ela tem essa característica. Ela fala, meus queridos, meus queridos. A gente não calcula o quanto eles renunciam à presença com Jesus para estar conosco. Então, meus irmãos, que nós possamos levar essas lições no íntimo do coração e fazer as nossas pequenas renúncias de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de caprichos. Se tem algo que não é, tudo é verdade no conteúdo espírita, mas se tem algo que me chama muita atenção, é aquela promessa do Cristo ou do Espírito da Verdade, que é o próprio Senhor. As nossas lutas serão retribuídas ao cêntuplo. E são mesmo. E são mesmo. Quando Dimas, lá em Obreiros da Vida Eterna... Sim, eu já vou finalizar, viu, gente? É verdade. Quando Dimas, lá em Obreiros da Vida Eterna, eu vou finalizar agora, tá? Estava desencarnando. E o irmão Jerônimo percebeu que ele ia desencarnar. Ele falou para André Luiz, vamos dar-lhe o tempo para fazer uma prece. E na sua prece ele disse, Senhor, permita-me, se possível, que eu possa ser recebido no mundo maior pela minha mãe. Porque até o Senhor, no cimo da cruz, teve a grande honra de ter a sua mãe diante de si. Argumento bom. Mal ele terminou, eles viram, André Luiz narra isso em Obreiros da Vida Eterna com uma beleza singular. Vimos entrar no ambiente uma veneranda senhora que nos olhou e disse, sou a mãe dele. Gente, é muito amor. E nós o compreendemos. Então, pelo carinho. Não. Não quero. Tá vendo? Ela fala termina, mas não é para terminar. Mas você não pode. Desculpa, viu, mãe? Não precisa me bater lá em casa. Olha, gente, a Sheila, Deus me deu... Eu devo para Deus muito, né? Porque é lógico, você tem uma mediunidade que... Como é que fala? Psicofonia e evidência é complicado, né? É muita dívida. E quando ela se apresenta, que eu a vejo, de enfermeira, e ela ainda me diz, saiam daqui do trabalho em silêncio, porque nós vamos continuar o trabalho aqui. Quando eu a vejo. Porque, na verdade, eu nem sei o que eu vou fazer no trabalho mediúnico, porque eu mais durmo. Eu durmo, eu ouço o evangelho, aí eu durmo, acordo com todo mundo. Durma é mediunidade inconsciente, viu, gente? E aí eu só vou escutar porque eles gravam as reuniões. Então tá bom, não vim falar de mim aqui agora. Mas enfim, quando ela se apresenta de enfermeira, é porque realmente ela está trabalhando. E nessa pandemia, nós estávamos online, na reunião pública do Batuíra, cada um no celular, online nada. Nós estávamos assim, conversando entre nós pelo WhatsApp. E eu a vi chegando na minha sala, e eu já parei, porque eu falei, meu Deus, que vem, e de enfermeira. E ela pediu para que o Ronaldo, então, escrevesse o recado. E ela foi falando. Não me mediunizei. É uma coisa engraçada, porque eu fiquei naquele transe, eu ouvia, não ouvia, mas enfim, não estava no trabalho mediúnico, nem faço trabalho mediúnico dentro da minha casa. E ela passou o seguinte recado, que ela ia demorar um tantinho para se comunicar, porque ela estava novamente trabalhando na guerra. E quando ela vem, linda, maravilhosa, apenas com uma túnica, com aqueles dois olhos azuis cintilantes, e traz as mais belas mensagens, não tem nem o que falar. Em homenagem a ela hoje, nós trouxemos uma canção para ela. E se vocês souberem, nos ajudem. Que diz: quando ouvimos tua voz, Sheila, e sentimos seu perfume,
Ó Senhor, quanta harmonia. Sheila, Sheila, nossas almas comovidas, de esperanças refloridas, cantam hinos de alegria. Sheila, irmã querida, ó lírio da fraternidade, entre as flores do Senhor, és a perfumada rosa, perfumando o pranto e a dor. Sheila, Sheila. Meus amores, quando a gente está no nosso solilóquio e nós sentimos muita saudade de Jesus e temos um tanto quanto de vergonha de chegar a Ele e pedir, e aí nós vamos aonde? A Virgem Maria, né? Porque ela é aquela que intercede mesmo por nós junto a Ele. Tanto que tem uma historinha muito pequenininha, viu, gente? Bem pequenininha. E é uma história com ele. Pedro estava na porta do céu, recolhendo as almas, pondo no livro quem chegava, quem não chegava. E uma hora ele olhou assim e via almas entrando. Ele falou, mas peraí, eu estou aqui, ninguém passou? Né? E nisso o Senhor da vida vinha chegando. Ele falou, Senhor, por favor, olha, está acontecendo um problema. O Senhor me põe aqui na porta do céu e eu estou aqui registrando todo mundo que chega da terra. E aqui, olha lá, o senhor está vendo? Ele falou, Pedro, vamos fazer o seguinte, vamos caminhar então, dar uma voltinha pelo céu e ver por onde está entrando, Pedro, não é possível. Como assim? Pôs um outro para ficar ali e foram caminhando, caminha, até que de repente eles pararam e escutaram, passa, passa. E tinha um buraquinho, e passa. Ele falou, Pedro, por isso que é uma historinha com ele, né? Jesus falando assim, eu te imagino. E passa. E aquelas almas passaram tudo em cuida do buraco. E ele falou, Pedro, vamos embora, vai. Isso é coisa da minha mãe. Eu falei para ela, olha o tempo. Imagina, você fala para ela, olha o tempo. Ela fala, mãe, né? Então, meus amores. Você viu, Raquel, eu chorei, eu prometi que ia chorar, eu chorei. Eu não podia deixar de encerrar dizendo assim, Ave Maria, dos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai essas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascadas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, Deus em vós, Virgem Maria, rogai por nós, ouve as preces, murmúrios de luz, que os céus acendem e o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Alguém tem que chorar comigo, né, gente? Que seja minha mamãe, né? Mas ficamos muito felizes, viu? Muito obrigado pelo carinho. Eu vim aqui hoje falar como convidado, acho que eu falei mais que a convidada. Mas sentimos muita alegria. Essa casa tem, como todo grupo de fraternidade, uma vibração
excelente. Os nossos irmãos são muito queridos, tanto encarnados quanto desencarnados. Nos sentimos profundamente honrados com essa presença de hoje. Meu muito obrigada. Muito obrigada pela paciência de vocês nos ouvirem. Você sabe que nós falamos mais que a boca. Muito obrigada pelo carinho, pela recepção, pelo abraço tão caloroso que a gente sentia tanta falta. E eu posso dizer... Ela veio mesmo. Veio. Linda. Circulou por todos. Colocou a mão destra, né, em vocês. Deixou no colo de cada um a sua rosa. E ali na mesa, o lírio para nós. Que Deus abençoe a todos com bênçãos de muita paz. Beijo, gente. Muito obrigada.